Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Alves, professor de artes que está falando, e este vídeo vai para o sexto ano e é sobre a explicação desse conteúdo que eu particularmente gosto bastante, que é sobre a mímica, né? Isso mesmo, meus caros, a mímica. Bom, quando nos lembramos de mímica, o que é que nos vem à mente, né? Essa figura como esses aí que vocês estão vendo na foto, né? Que lembra um pouco o palhaço, né? Na sua indumentária tem essa questãozinha do chapéuzinho e o rosto pintado de branco. Isso é muito caro aos mímicos, né? Rosto pintado de branco, alguns com luvas, né? Fazendo paredias invisíveis ou puxando corda invisível. Que são coisas bem divertidas e bem legais, né? Bom, essa noção que a gente tem na nossa mente do mímico, ela vem de duas figuras bastante importantes, tá bom? Pois bem, vem de dois personagens bem importantes, tá? O primeiro deles é o Jean, Jean, Jean Gaspar Debral, certo? Delbright, Debral, o Jean Gaspar, tá? Ele foi um ator francês que ele começou a fazer números de mímica pelos teatros de Paris e ele ficou bastante conhecido através de um filme que foi esse filme aqui francês, tá? Les Elefantes du Paradis. Mas esse filme ele foi traduzido para o resto do mundo com o título em inglês, claro, de O Boulevard do Crime, certo? No qual o Jean ele faz um dos personagens principais do filme e ele faz vários números de mímicas dentro desse filme que é muito interessante de ver. Lembrando que o filme já tinha falas, tá? Não é um filme de cinema mudo, mas ele é um mímico e ele faz bastante mímicas nesse filme e é muito interessante de ver o quão apurado era a técnica dele, né? O domínio corporal de cada movimento é muito interessante de ser visto. E eu coloquei lá um link no YouTube para vocês acessarem lá no blog da escola, não deixe de acessar o blog, de uma cena do filme, no qual tem uma cena de roubo, uma pessoa rouba um relógio de outra, e aí a pessoa que era o dono do relógio incrimina uma mulher que não fez nada. Então ele vai lá testemunhar para a polícia, né? Chama a polícia pega a mulher e ele testemunha, né? Ele dá um depoimento só com mímicas, sem nenhuma fala, que é bem interessante, né? Então o Jean ele ficou bastante conhecido por este filme, né? O Boulevard do Crime. Outra pessoa bastante importante foi o Marcel Marceau, também francês. O Marcel Marceau ele vive toda essa questão da Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, mas aos poucos ele começa, ele foi ator de teatro, né? Ele estudou na escola do na escola de teatro de Charles Dublin, tá? E aí lá ele começa a estudar mímica com um dos professores, um dos mestres em mímica, que foi o Eugène Decroux. Nós vamos falar mais dele nas próximas aulas, tá? Lembrando que o assunto da mímica ele não se encerra aqui. Vão ter mais aulas sobre esse assunto. E aí ele estuda mímica com o Decroux e começa a se apresentar na França, no próprio país dele. Não demorou muito para ele ficar bastante conhecido dentro do seu próprio país e começa a fazer turnê por toda a Europa. Ele faz turnê na Suíça, na Itália, na Bélgica, na Holanda, até que ele consegue sair da Europa e apresentar-se em 1955 na Broadway. E lá, meus caros, foi lá que ele estourou, assim, digamos assim. Ele foi um sucesso de crítica, os críticos todos ovacionaram ele, elogiaram bastante o seu trabalho, dizendo que era uma coisa sublime, uma coisa linda. Quando ele se apresenta na Broadway, é casa cheia, ele encerra todos os ingressos. Ele conheceu pessoas famosas, dentre elas o Michael Jackson, como vocês estão vendo aí. Dizem que foi o próprio Marcel Marceau que ensinou aquele passo famoso do Michael Jackson, que é caminhando sobre a lua, tá? Só que o Marcel ele fazia para frente. E aí ele ensina o Michael Jackson, aí o Michael Jackson aprende com ele e começa a fazer para trás, coloca isso nas suas coreografias e é um sucesso, tá? E aí ele é chamado também para participar de filmes, como esse filme aqui, Silence Movie, né? Um filme também de um cineasta francês, no qual eu coloquei lá no blog da escola, eu coloquei vários videozinhos para vocês verem algumas performances dele. No Silence Movie é o terceiro vídeo, tá? O terceiro vídeo vocês vê a participação dele do filme
que é bem engraçado, é bem interessante. Também foi feito um filme no qual é gravada as suas performances, que é esse O Mímico Marcel Marceau, certo? Um filme de Dominique Deluche, um cineasta também francês, tá? Foi feito também um livro um livro para alfabetizar crianças, tá? No qual ele faz cada letra do alfabeto, ele faz uma mímica que é muito interessante. Eu coloquei algumas partes aí para mostrar para vocês. Foi feito também um livro também infantil, que é a história do Bip, que é o mímico dele. Lembrando que o Marcel Marceau é o ator, tá? Esse personagem dele aqui tem nome e se chama Bip, tá? O nome desse personagem aqui que ele criou foi o Bip. Deu um probleminha aqui, mas já voltamos. Esse personagem se chama Bip. E aí ele lançou também um filme também infantil, um livro infantil, que é a história do Bip, gente. Certo? Vocês podem ver aqui, ó. É um livro que infelizmente ele não é traduzido, ele não foi traduzido aqui para o Brasil, né? Não tem aqui no Brasil. Mas para você ver a influência do Marcel Marceau na França e também a sua fama pelo resto do mundo, né? Graças à apresentação, às apresentações que ele fez lá na Broadway, nos Estados Unidos, tá? Lembrando que essa aula é um complemento do conteúdo que está lá no blog. Não deixe de acessar o blog, que eu coloco informações mais detalhadas lá no blog da escola. E também lá no blog eu separei uma pequena lista de vídeos para que vocês possam ver e se divertir com as performances do Marcel Marceau. Tá? E também coloquei um vídeo lá do Jean Delbray. Tá certo, pessoal? Lembrando que esse assunto não encerra aqui. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre mímica. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.